oportunidade da gente estar aqui conversando também um pouco acerca das Escrituras. Eu quero compartilhar com você alguns elementos que nem sempre a gente comenta, ou nem sempre a gente trata, ou não trata de forma tão ampla e extensa. Geralmente, e eu não digo aqui, mas frequentemente as igrejas elas não tratam disso. É verdade que isso acontece, mas não tanto quanto o volume dada a necessidade que a gente tem de falar disso. A gente tem, em diversas oportunidades, compartilhado com vocês sobre a graça de Deus. E nós já entendemos que a graça de Deus, ela superabunda sobre nossa vida, independente dos nossos pecados. Essa verdade é até um pouco agressiva, essa verdade é até um pouco ofensiva, porque quando a gente para pensar assim, dá margem para a gente entender o seguinte: vale qualquer coisa, a graça de Deus vale qualquer coisa, e nós já temos visto e aprendido que sim e não. Por que sim? Porque é onde superabunda o pecado. Paulo falava, eu sou o maior dos pecadores. Não é apenas uma retórica, não era apenas uma retórica, pelo contrário, mas ele mesmo sabia o que ele tinha feito, inclusive tendo mãos sujas de sangue. E ainda assim, nesse caso extremo, Deus o acolheu. Então, em certo sentido, a graça vale tudo, vale. Por outro lado, a gente precisa entender o que vem após a graça. E a gente tem falado sobre isso. Esse tem sido, pelo menos para mim, um tema caro, mais recentemente. Porque a gente vê muita informação, ou melhor, muita desinformação na internet, muita desinformação nos meios religiosos, nos ambientes religiosos. E a gente precisa entender muito bem o que as Escrituras nos apresentam, para a gente não ficar repetindo como papagaio coisas erradas. Não, são as Escrituras que nos ensinam isso. Por que eu estou insistindo? Porque se eu entendo bem a salvação, a minha vida vai ser muito bem resolvida. E eu não estou falando bem resolvida no sentido de sucesso tão somente. Mas eu digo bem resolvida porque eu sei o que acontece depois da salvação. E eu não digo só também, mais uma observação, eu não digo o que acontece depois da salvação, lá na eternidade. Não, mas depois da salvação, um aqui e agora. O que vai acontecer a hora que você e eu sairmos daqui? Salvação tem implicações para esse momento e para além. Não tem como a gente entender salvação sem essa componente do hoje e do amanhã, do agora e do depois. Não há como. Se eu fizer isso, eu vou mancar. É como se eu estivesse tentando andar com uma perna só, é impossível. É como um passarinho tentar voar com uma asa, é impossível. Salvação requer entendimento, essa compreensão que é graça de Deus, é pura bondade, é decisão de Deus, é Deus que define. Entretanto, quando eu entendo essa ideia, quando eu acolho essa verdade, isso tem impactos na minha vida. Caso contrário, o que muda? Se não eu ter uma apólice de seguro. A hora que eu morrer, minha família vai receber alguma coisa. Ou então, a hora que eu morrer, eu sei para onde eu vou. A ideia do Evangelho não é essa. As boas novas do Evangelho vêm para salvar aquele que crê, e a gente tem visto, tem falado sobre isso, é crer, é depositar a sua fé. E é verdade também que isso não é uma realidade só de compreensão intelectual. Aí eu compreendo, e já que eu compreendo, eu coloco a minha fé intelectual razoável nisso. Não, é uma entrega de alma. Não é apenas racional. É uma entrega de alma. Você deposita a sua fé, não é racionalmente só.
Mas as evidências daquilo que Deus faz e entrega, me levam a entregar, botar minha vida em risco por causa disso. Porque eu compreendi a intervenção de Deus na humanidade. Porque eu entendi que Deus invade o mundo com o seu Filho. E nós estamos reunidos aqui por causa de Jesus. Nós professamos o nome de Jesus. A nossa vida tem que ser vivida por causa de Jesus. E entendendo isso, eu deposito a minha vida em cima disso. Eu acredito e a melhor forma de eu mostrar que eu acredito em alguma coisa, sabe o que é? Você sabe o que é? Qual é o melhor meio de eu demonstrar que eu acredito em alguma coisa? Eu colocar minha cabeça a prêmio por causa dessa coisa que eu digo acreditar. Mas a gente não vive isso hoje, não é, Fernando? No nosso meio, provavelmente, a gente não viva isso. Muito possivelmente, em toda a nossa vida, a gente não vai precisar colocar nossa cabeça efetivamente a prêmio. Muitos irmãos no mundo precisam fazer isso. Mas na nossa realidade, possivelmente, a gente não vai precisar fazer isso. Pelo menos não no curto, médio prazo. Mas como isso se apresenta na minha vida? Porque se a minha realidade, se a minha crença chega ao ponto de colocar minha cabeça a prêmio por causa daquilo que eu creio, como isso se dá na minha realidade? Como é que isso acontece na realidade? Quando a gente fala em salvação, a gente fala em vida eterna. Mas salvação não é vida eterna só. Eu gosto de dizer, de pensar que salvação é agora, eternidade começa agora. No momento que você depositou a sua fé em Jesus. Então a eternidade já começou. Não vai começar. Não, ela já começou, e se ela já começou, alguma coisa diferente tem que acontecer. É impossível isso. E é nesse sentido que eu gostaria de pensar hoje, de conversar com você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tito, na carta de Tito. A referência, 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois Tito. Antes de 1 e 2 Timóteo, você tem Tessalonicenses. Todos? Gostaria que você me acompanhasse. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Nós sabemos bem que somos salvos pela graça. É a graça de Deus que nos alcança, é a bondade de Deus que nos leva a compreender essa realidade. É a graça de Deus que muda a nossa sorte, é a graça de Deus que nos dá uma nova perspectiva, é a graça de Deus que nos coloca num rumo mais adequado para a nossa vida. A graça de Deus é melhor do que a vida, não é o que o salmista apresenta? A graça de Deus é melhor do que a vida, porque a vida só existe com a graça. Sem graça, não há vida plena. Por isso que Jesus fala, eu tenho condições de dar vida plena. A vida abundante que eu prometo, eu tenho condições de fazer. Isso vem por meio da graça. Por isso que a gente valoriza isso. Gostaria de ler com você no capítulo 2, verso 11. Temos também falado, eu não posso deixar de observar, muito de Deus se empenha em me transformar, em transformar a sua vida à luz da vida de Jesus. Temos falado isso, não é verdade? Quanto mais parecido eu sou de Jesus, quanto mais próximo daquilo que Jesus foi, eu me parecer, mais eu glorifico a Deus, porque Deus é plenamente glorificado na intervenção de Jesus, na vida de Jesus. Então Jesus glorifica plenamente ao Pai. Se eu me pareço com Cristo, o que eu faço em relação ao Pai? Glorifico adequadamente, corretamente o Pai. E não segundo minhas impressões, desejos, imaginações, sensações. Não, pelo contrário. Aquilo que Jesus é, eu me parecendo com Jesus, eu glorifico mais ao Pai. Romanos capítulo 8, antes da gente ler, diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, esse Deus também separou estes que foram escolhidos, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho.
Tito capítulo 2, verso 11. Porque Deus revela a sua graça para dar salvação a todos os homens. Eu estou lendo a versão O Livro da Bíblia. Porque Deus revela a sua graça para dar salvação a todos os homens. Que graça que Ele revela? Aqui existe uma mescla daquilo que é o próprio Cristo e aquilo que o Cristo traz. Existe uma mistura. Paulo não tem nesse texto que ele propõe, tanto em 1 e 2 Timóteo quanto a Tito, ele não tem a pretensão de doutrinar. Isso está muito bem estabelecido. É uma carta pastoral. Uma carta pastoral é de conduta. É de conduta. Ele fala, Tito, Timóteo, que eram os dois enviados de Paulo para as igrejas, no caso de Tito em Creta, na ilha de Creta, eram dois pastores, e Paulo fala assim, pastor, faça isso, é assim que você vai ter que ensinar a igreja. Então ele não se preocupa em abordar elementos doutrinários, porque Deus revela a sua graça para dar salvação a todos. De quem que ele está falando? Revela o Cristo. Essa graça faz o quê? Nos ensina a abandonarmos a descrença ou impiedade em algumas versões, e as paixões mundanas, para vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Vamos voltar um pouquinho. A palavra ensina não diz claramente o que o texto quer nos ensinar. A graça treina a mim e a você. É treino. Se imagine ou submetido a um treinamento de corrida, ou um treinamento de atletismo. O treinador faz o quê? Indica o caminho, e cabe ao atleta? Cabe ao atleta? Seguir. Quem está de fora, olhando o rendimento do atleta, é quem? É o atleta ou é o treinador? Essa graça nos treina, essa graça nos leva a termos determinados tipos de vida, é isso que ele está falando. E ele diz o seguinte, para abandonarmos, outras versões vão falar renegarmos, desistirmos de fazer, largarmos mão, abandonar o quê? A descrença. O que mais ofende a Deus? Por que a fé é importante? Porque a fé nos leva à salvação. Quando há descrença, há o quê? Proximidade ou distanciamento em relação a isso? Distanciamento. Por isso que ele fala, a graça vai ensinar vocês, vai treinar vocês para que vocês abandonem a descrença, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não está coerente com o modo de vida esperado por Deus. Veja, eu estou lendo com você. E o que mais? As paixões mundanas. E aqui o termo utilizado é exatamente por aquilo que me inflama sexualmente, aquilo que me atrai nos olhos, comercialmente, é o ter, é o poder, é o conseguir, é o ter para si, isso sendo um mecanismo de controle da própria vida. Se algo me controla, Deus não me controla. Se algo, eu tenho feito esse exercício, se eu não me submeto a Deus, eu me submeto a qualquer outra coisa. Se eu não me submeto a Deus, eu me submeto ao meu patrão. Se eu não me submeto a Deus, eu vou me submeter às minhas necessidades, vou correr atrás disso como se fosse um doido, como se isso fosse fundamental na minha vida. Se eu não seguir essa minha necessidade, se eu não suprir essa minha necessidade, a minha vida não vai ter sentido. A ideia de paixão mundana é aquilo que entrega razão ao ser humano, tendo o ser humano como fim. Então a graça de Deus nos treina de tal modo que renegados, a palavra renegados, negados de forma frequente, deixado de lado, abandonado de forma sucessiva e frequente, o quê? A descrença.
aquilo que nos afasta de Deus, e também aquilo que nos domina. Para quê? Verso 12, a segunda parte. Para a gente viver neste mundo. Que mundo que ele está falando? Que momento que ele está dizendo? É agora, não é na eternidade. É agora, nesse momento, em que eu saio daqui, vou para casa, eu vou para almoçar, ou eu vou fazer comida, eu vou comer fora, ou eu vou para o meu trabalho, ou eu vou cuidar das crianças, ou estou aí na IBD, na IBF. É o momento que você vive depois de ter tido essa experiência com Jesus. Para vivermos neste mundo uma vida, o quê? Prudente. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas para viver uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Dedicada a Deus é a ideia de ter uma vida consagrada. É uma vida que serve como um sacrifício que pode ser entregue a uma divindade. A ideia que o Paulo tinha quando ele colocou exatamente essa. Olha, eu tenho isso para dar como sacrifício. Isso é apropriado para ser ofertado como sacrifício. E ter uma vida dedicada é ter uma vida apropriada, correta para ser dada como sacrifício a quem? A Deus. Por isso que é dedicada a Deus. A gente não pode deixar de observar que existe uma componente de moral aqui, concorda? É prática, é conduta. Porque ele não está falando do etéreo. Ele não está falando da eternidade. Ele não está falando de uma condição onde a gente tem de viver a nossa espiritualidade como se fôssemos almas penadas, não é verdade? Não, é algo real, é algo para o dia a dia. Eu já falei algumas vezes aqui, o evangelho, o cristianismo é a religião mais materialista, sabe por quê? Porque o evangelho é para o dia a dia, é um estilo de vida, não é uma religião. É um estilo de vida. E Paulo fala isso. Timóteo, Tito, que eram os dois pastores que estavam sendo liderados por Paulo, ensinem isso e a gente vai ver. Verso 13. Enquanto fazendo aquilo que vocês têm de fazer, enquanto vocês desenvolvem essa vida prudente, enquanto vocês desenvolvem essa vida correta, enquanto vocês desenvolvem essa vida na qual a consagração de vocês deve estabelecer o padrão de vida, enquanto isso, vocês esperam o dia feliz. Que dia? Em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Falando da segunda vinda. Verso 14, foi ele quem se deu a si mesmo. É interessante, eu quero fazer um paralelo. Paulo fala para Tito, a graça treina vocês para que vocês neguem frequentemente, sucessivamente, continuamente o quê? A descrença e paixões mundanas, não é isso? O que foi que o texto está dizendo agora? Foi ele quem se deu a si mesmo por nós. Jesus renega a sua condição para estar conosco. Jesus deixa a sua condição, no capítulo 2 de Filipenses, versos 5 a 11, fala exatamente isso. Jesus deixa a sua glória e não abandona a sua divindade. Ele deixa a sua condição de presença com o Pai e com o Espírito, numa união perfeita, e vem habitar conosco, na nossa pequenez. Ou seja, ele renega isso para nos dar o seu favor. E um pouquinho antes ele fala, gente, vocês foram alcançados pela graça, não foram? Tenham a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, ele não tomou esse fato para se isolar. Pelo contrário, ele se mete no mundo para transformar e mudar a minha vida e a sua vida. Então, o que o texto está nos ensinando? Jesus fez algo que ele não precisaria ter feito, mas fez em meu benefício e seu benefício. O texto ensina, essa graça de Jesus tem de nos levar a compreender que algo precisa ser feito da minha parte em relação a Deus. O que vem depois da salvação? É interessante a gente pensar que, embora exista uma componente moral de comportamento, quem sabe até ética,
a gente não pode deixar de considerar que uma vida de sucesso e reconhecimento do nosso valor está em fazer a vontade de Deus. Quando eu me pareço com Cristo, que as Escrituras me ensinam, eu vou ser bem-sucedido quando eu me ajunto, quando eu me alinho com o propósito de Deus de nos tornar mais parecidos com. Está aí a chave do sucesso. Está aí a chave do sucesso. Pensando nisso, eu gostaria de considerar algumas coisas. Jesus fez isso que eu estou falando para vocês, que Paulo orientou Timóteo a dizer àquela igreja? No capítulo 14 de Mateus, Jesus demonstra compaixão quando cura os necessitados, curando enfermos e atendendo suas necessidades. No verso 8 de João, do Evangelho de João, Jesus defende uma mulher de ser acusada de adultério. Isso é uma atitude, demonstrando justiça, misericórdia, além de chamar a atenção para a hipocrisia dos acusadores. Isso é um elemento prático, é um elemento tangível da realidade de Jesus. Jesus sempre fala a verdade e ensina a importância da honestidade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus demonstra perdão e misericórdia, mesmo enquanto estava sendo crucificado, pedindo perdão para aqueles que estavam matando ele. Lembro do Estevão, também fazendo a mesma coisa. Não impute pecado a eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ensina e pratica o amor ao próximo, mostrando respeito e consideração a todas as pessoas. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus mostra integridade e justiça ao limpar o templo, condenando práticas comerciais injustas que ocorriam. O que Jesus faz ali não é proibir o comércio, é proibir prática comercial ilegal e injusta. Porque essa era uma prática, tinha gente que vinha muito de longe. Como é que você ia trazer um cordeirinho recém-nascido, que precisa de alguns cuidados longas distâncias, e esse cordeirinho chegar de forma perfeita e coerente para ser entregue como sacrifício? O que eles faziam? Vendiam o cordeirinho lá, essa moeda era carregada, no templo eles trocavam essa moeda por outro cordeirinho perfeito. O problema é que os homens que faziam comércio não tinham uma atitude que era para ter. Moral, atitude, comportamento. Jesus demonstra humildade ao lavar os pés dos seus discípulos, ensinando a importância do serviço. Humildade e serviço. Tendo falado de Jesus, eu quero falar um pouco de Tito ainda. Porque esse texto que a gente falou, ele vem na sequência de outro. Acompanha comigo aí no capítulo 2, no verso 2. Eu vou começar do verso 1. Para mostrar o que Paulo disse para ele fazer. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ele está pedindo para ensinar alguma coisa, concorda? É o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele fala no verso 2. Ensine os homens mais velhos, ou os adultos, a serem moderados, dignos de respeitos, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Poxa, são palavras muito bonitas para dizer: não cobice a mulher do outro, não cobice o marido do outro. São palavras bonitas para falar o seguinte: para de beber, larga de querer comer demais, seu glutão. É o que ele está falando para Tito fazer. Para de querer fazer negócios espúrios e tentar explorar os outros. É isso que ele está falando para fazer. Dignos de respeito, sensatos, sadios na fé. Olha o que ele fala nas mulheres, no verso 3, ensine as mulheres mais velhas, ou as adultas, a serem reverentes na sua forma de viver, não sair como peruas, traduzindo para a nossa linguagem de hoje. Não saírem com roupas inadequadas, não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Se ele fala para não ser isso, significa que tinha o quê na época? A galera gostava. Se existe um alerta para não fazer, o que é que acontecia? É porque fazia. Quando ele fala caluniadora, você já viu aquela expressão velha fofoqueira? Já ouviu?
É isso, é que está aqui, tem uma linguagem bonita. Mas o que ele está falando é o seguinte: ensine as mulheres mais velhas, as adultas, a não serem. É isso que ele está falando. Então, palavras bonitas para a gente dizer isso, olha lá. Mas serem capazes de ensinarem o que é bom. Aí ele já emenda falando para as mulheres mais novas, olha, que essas mulheres mais velhas sejam capazes de orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, porque elas têm mais experiências, e as lutas do casamento, elas existem sim. Mentiroso é aquele que diz que o casamento é perfeito, que o relacionamento entre homem e mulher é perfeito. Mas quando você tem um conselho bom de Deus, por alguém que teve uma experiência e foi alinhada, ela vai conseguir orientar uma outra jovem. Não terminei aqui. A serem prudentes e puras, a estarem, no caso daquele contexto, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, a serem sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Veja, aí ele atrela, ele vincula o comportamento ao efeito desse comportamento, porque se esse comportamento não for coerente e adequado, difama o quê? É a palavra de Deus que é difamada. Olha o que ele fala aos homens mais jovens: encoraje, ensine, a ideia é a mesma, a serem prudentes. Homens mais novos estão no ranking daqueles que mais morrem. Sabe por quê? Sabe por quê? Não são prudentes. Não são prudentes. A falta de prudência leva o quê, então? Vemos na realidade. É a característica do ser humano, essa é a característica do homem, do menino, do garoto. Em tudo, e olha que interessa, Tito era o quê? Era um jovem. Aí ele já emenda, olha, ensine os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo, porque Tito era jovem, ele já fala para Tito, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade, responsabilidade para quem ensina, né? Use linguagem sadia. Para de falar palavrão. Para de querer fazer aqueles comentáriozinhos que atacam os outros por trás de forma maldosa. É isso que ele está falando. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Ninguém pode falar que você vai estar transgredindo alguma lei, alguma regra, ou sendo desrespeitoso. É isso que ele está falando. Se você fizer isso, é isso que você vai ter. Para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Tem gente que fala contra nós sem saber o que nós vivemos. Esses que falam contra nós, se tivermos uma atitude diária, veja, efeitos da salvação. É por isso que eu estou dando o nome dessa reflexão de as boas obras da salvação. A salvação gera boas obras. Olha o que ele fala aos escravos, naquele contexto é escravo. Hoje é você é funcionário de alguma empresa, você trabalha para alguém como profissional autônomo ou liberal. Olha o que ele diz: ensine os escravos, no caso do pastor, a fazer isso, a se submeterem aos seus senhores, a obedecerem e a serem respeitosos, a procurarem agradá-los e a não serem respondões, a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se tornem atraente em tudo o ensino de Deus. Veja, esse tipo de atitude demonstra que o ensino de Deus é atraente. Aqui não existe nenhuma apologia, alguma defesa à escravidão. Eu preciso fazer uma adequação desse texto para os nossos dias. Ele está falando de uma realidade, existia a escravidão sim. Hoje a gente não tem e nem deve apoiar a escravidão. A questão é que existe um comprometimento daquele que é contratado em relação ao seu senhor, em relação ao seu patrão. Gastar tempo de bobeira, tendo sido contratado para trabalhar 8 horas por dia, ficar na internet, ficar no WhatsApp, ficar... É isso que ele está falando. Olha que interessante, pula um pouco onde a gente leu, vai lá para o primeiro capítulo, o capítulo 3, no primeiro verso de Tito. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes às autoridades. Aqui entra patrões, inclusive.
Sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, não falem mal das pessoas. Sejam pacíficos, para de ficar querendo brigar, arrumar encrenca por qualquer coisa. Sejam amáveis. Mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Qual é a verdadeira mansidão? Abra aí, segura Tito capítulo 3 e abra aí, por favor, Atos capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Atos 10, 38 diz o seguinte: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda a face fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? O bem. Você é um discípulo de Jesus? O que você anda fazendo? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Paulo começa a falar para o Tito o seguinte: Tito, no verso 3, acompanha comigo aí. Houve um tempo, lá atrás, em que nós, veja, ele se inclui, ele não fala vocês, ele se inclui, Paulo se inclui, ele está ensinando, falando para o pastor que ele está indicando, orientando fazer, e está fazendo a si mesmo, está dizendo a si mesmo. Houve um tempo antes que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Por isso que o texto antes ele fala, olha, abandonando a descrença e paixões mundanas. Aqui ele fala, lá atrás, vocês eram escravos disso. Agora Jesus os liberta para não serem mais escravos. Se vocês não são mais escravos disso, por que existe tanta descrença e paixões mundanas dominando vocês? Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas agora quando depois que a gente experimentou a graça, essa graça que ensina, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, dizendo da misericórdia de Deus, no verso 6, dizendo da redenção, no início do verso 7, o que ele fala assim, no 5 e 6, no 7 ele fala assim, ele, no caso Jesus, o fez a fim de que nós, no caso, aqueles que foram agraciados, que nós, justificados pela sua graça, tornados justos pela graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha como Paulo encerra. Fiel é essa palavra. Acredite no que eu estou falando. Confie que o que eu estou dizendo é verdade. Esse é o fato. Acredite, aposta a sua vida nisso. Fiel é esta palavra. O que eu acabei de dizer, o que eu acabei de ensinar para você, Timóteo, isso é fiel, isso é correto. Fiel é essa palavra. E eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus, está falando para quem? Ele está pedindo para que você afirme essas verdades que nós lemos. Para quê? Para que aqueles que creem em Deus se empenhem, se dediquem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Em tempos que a nossa igreja trabalha assumindo responsabilidades como tema, que tipo de responsabilidade eu tenho assumido? Eu quero fazer algumas observações aqui. Eu pensei em exemplos práticos das atitudes morais e éticas de Jesus. Eu vou mencionar aqui. Primeiro a gente vai fazer esse exercício. Eu gostaria que você prestasse atenção em mim. E eu abri em categorias. Jesus falava o que em relação à honestidade e trabalho justo? O que Jesus falava sobre generosidade e partilha? Eu tenho outros textos aqui, se você quiser no fim da mensagem eu posso te mostrar. Eu estou resumindo aqui. O que ele falava sobre honestidade e trabalho justo? Generosidade e partilha, respeito e ajuda ao próximo, perdão e reconciliação, humildade e serviço, cuidado com os recursos. O que ele falava a respeito disso?
Não precisa ser honesto. Trabalho justo é algo que a gente não precisa se empenhar. Ser generoso e partilhar aquilo que Deus dá conosco, para nós, não é algo que Jesus incentivava. Respeito e ajuda ao próximo. Jesus nunca falou disso, é isso. Perdão e reconciliação. Jesus nunca tocou nesse assunto. Humildade, veja, são elementos práticos, são categorias de elementos práticos. Humildade e serviço. Por exemplo, a gente pode servir aos outros no dia a dia com coisas pequenas. Por exemplo, ajudar nas atividades domésticas, homens. Eu sei que tem mudado isso. São práticas. Esses são os efeitos da salvação. A gente pensa, geralmente, o ambiente religioso gosta de pensar a salvação como algo etéreo, como algo destituído da prática. Isso é muito conveniente, porque tira a responsabilidade de mim. Tira a minha responsabilidade. Cuidado com os recursos. Interessante, Jesus, depois que fez a multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos. O que Jesus fez? Larga aí para os corvos. Ou ele falou, não junta, não pode estragar. O que ele falou? Fiz um outro exercício. Os desafios éticos e morais na época de Tito. Veja, eu pensei, Jesus, o que Jesus falava. Agora a gente vai entender o que o texto está falando em termos práticos, pensar em elementos práticos. Olha que interessante. Mentir para conseguir vantagens. Esse era um dos problemas que Tito tinha lá. Ah, então eu vou aquele jeitinho brasileiro, que não é só brasileiro, tá? Não é só brasileiro. Eu vou me utilizar de desonestidade nas negociações para escapar de algumas responsabilidades. Esse era um dos problemas que Tito tinha na época. Enganar para fazer as transações comerciais, vendendo produtos de qualidade inferior, ou omitir informações importantes sobre as mercadorias que eu estou vendendo. Acontece muito isso na sua prática lá, Moisés? Trabalha com empresas. É o que a gente mais vê, você vender um produto como se fosse o top das galáxias. Mas o produto é uma porcaria. Desrespeito e falta de compromisso com os pais, família, igreja e comunidade. A gente nasceu e vive sozinho agora? É o que esse problema que Tito tinha. Tinha um monte de gente ali, se você ler o finalzinho do primeiro capítulo de Tito, está falando, ó, tem um monte de gente falando besteira, e eles falam isso por causa que eles querem ganhar dinheiro. Está explícito aqui, olha, no verso 11, é preciso fazer com que essas pessoas se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Está aqui no texto bíblico, isso há 2000 anos atrás, esse era o problema de Tito. Ignorar os conselhos e a sabedoria dos mais velhos, desconsiderar a autoridade, desinteresse pelas atividades comunitárias ou religiosas, um desinteresse pela vida em grupo, como se eu fosse o reizinho dentro do meu castelo, construindo paredes. O problema é que quando a gente constrói parede, quem fica dentro do castelo somos nós. Não é para menos que a nossa sociedade está tão doente. Desperdício de recursos, desperdiçar tempo, desperdiçar alimento, bens, não valorizando o que se tem, quem sabe até fazer trocas na nossa vida desnecessárias. Trocas desnecessárias. Carro, casa, eletrodoméstico, exemplos. Trocas desnecessárias. Para quê? Para a gente ficar atualizado no hype da cultura moderna? Participar de festas e cultos pagãos. Tem um monte de lugar que a gente vai que a gente não deveria ir. Não é porque o local ele é ruim só, é porque aquilo que o local mostra, aquilo que o local denuncia como sendo verdade, se eu estou lá, eu estou o quê? Validando ou não isso daí? Logo a gente vai chegar no Halloween. Como é que eu vou lidar com os meus filhos? No carnaval, como que eu vou lidar com os meus filhos? Nas festas de São João, como é que eu vou lidar com os meus filhos? Nas brincadeiras de escola, que expressam verdades morais que as Escrituras não ensinam,
Como é que eu vou ensinar os meus filhos? Como é que os jovens, o pessoal está ajudando. Como é que eu vou lidar na minha prática diária com isso? Veja, isso era um problema de Tito, há 2000 anos atrás. Desobedecer às autoridades, ignorar leis ou ordens de líderes locais. Ali é aquela realidade onde o líder local tinha um poder de decisão. Desrespeitando o contrato social, a ordem social. Eu vi esses dias que existem os progressistas e os conservadores, não é? Grosso modo, o pessoal divide isso. Os progressistas têm a tendência de querer o quê? Revolucionar. O grande problema é que os conservadores estão querendo revolucionar tudo também. Está todo mundo tentando revolucionar. Não existe nenhuma verdade mais estabelecida sobre a qual a gente tem que se submeter. Leituras inadequadas do texto bíblico. Praticar intolerância, mostrando discriminação ou preconceito contra as pessoas de diferentes origens ou ordem social ou crença. Desinteresse pelo estudo, pelo aprendizado. É bobagem isso, negligenciando a educação e o aprendizado, optando pela preguiça. Vida em conflito com os outros, participando de brigas, desavenças, em vez de buscar a paz e a reconciliação. Jesus veio fazer o quê? Entrar na porrada com a galera ou promover a reconciliação, a paz? Que tipo de discípulo que eu estou sendo desse Cristo? A gente se associa a Jesus, e quando a gente diz que a gente se associa a Jesus, tem que ter efeitos na prática. Aí eu fiz um outro exercício, eu não vou cansar vocês, porque eu tenho um monte, depois eu gostaria de falar com vocês. Porque eu falei sobre Jesus, os momentos e a realidade de Jesus, falamos sobre a realidade, o momento de Tito. Aí eu pensei os desafios éticos morais modernos, que é o meu e o seu hoje. Infringir regras de trânsito. Gente, não dá para a gente transgredir a regra de trânsito parando o carro onde a gente não deve. Não dá para, e essa é uma dificuldade que eu tenho. Não dá para a gente dirigir usando o telefone celular. Não dá. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso eu estou pensando em mim e não o risco que eu estou colocando nas outras pessoas. Está dando para entender porque esses são assuntos que geralmente a gente não ouve? Porque a compreensão de salvação é total, é integral. A salvação do ser humano é uma mudança total de vida. Não dá para a gente correr acima da velocidade. Não dá para a gente atravessar o farol. Está dando para perceber que o impacto da salvação na sua vida, até onde que ela tem que chegar? Jogar lixo em local inadequado, abandonar cachorrinhos em lugares inadequados. Construções ilegais, colocando em risco a sua própria vida e a vida dos outros. Comércio sem notas fiscal, tem isso muito lá? Plágio é engano, é fingir que a minha mensagem, que eu desenvolvi alguma coisa que é do outro. Isso é roubo. Desonestidade acadêmica e intelectual. Negligência familiar e comunitária. Muitos dos problemas que nós vivemos na nossa sociedade é porque homens abandonam os seus filhos. Homens abandonam as suas famílias. Boa parte dos problemas que nós temos na nossa sociedade é porque os homens não têm o seu papel cumprido. Comportamento antiético em rede social. Tem gente que tem o nick, né, como chama, o nome falso, para entrar e para fazer ataque. Esse aqui é o meu, né, como é que chama? Tem um nome, que o nome dele mesmo na rede social, né, é o Fernando Câmara, e aqui ele traz, ele fala assim, o gladiador. Ninguém sabe onde é, está livre, então eu faço o que eu quiser. Comportamento antiético em rede social. Uso indevido de recurso público. Gato.net, já ouviu falar? Já? Roubar internet do vizinho, de empresa, ou então roubar água e luz. Não dá para ser crente assim, sem ter esse peso na consciência. Corrupção e suborno. Abuso de poder e autoridade. E aqui não é só governantes, tá? Às vezes você, como pai e mãe, você exerce a sua autoridade de pai e mãe com abuso. A gente precisa pensar nisso. Negligência no ambiente de trabalho.
maus tratos aos animais, desrespeito com o meio ambiente, disseminação de fake news. Lulistas e bolsonaristas, por favor, ambos. Exploração de trabalho e trabalho infantil. E eu separei isso aí para encerrar, em categorias. Categoria de integridade pessoal. Colar em provas. Galera, quem está estudando aí? Mentir para se beneficiar. Não cumprir promessas e compromissos. Fingir a doença para se ausentar do trabalho. Roubar pequenas quantias de dinheiro ou objetos. Aí outra categoria. Respeito e consideração. Furar fila. Desrespeitar os mais velhos. Discriminar pessoas por cor, gênero ou religião. Ignorar os direitos do vizinho com barulho excessivo. Fazer piadas ofensivas ou sarcásticas com as pessoas. Sob responsabilidade financeira. Desperdiçar água e energia. Jogar entulho em terrenos baldios. Comprar produtos com embalagens excessivas. Ignorar a reciclagem e o descarte correto de lixo. Gastar mais do que a gente ganha. Quais são os efeitos da nossa salvação, gente? Sobre bem-estar animal e ambiental. Maltratar os animais. Comprar produtos roubados ou sem procedência. Desmatar ou danificar áreas naturais. Usar produtos químicos perigosos sem cuidados adequados consigo, com os outros e com o ambiente. Exploração ecológica danosa. A nossa sociedade está acabando com o mundo. Porque a nossa sociedade é apoiada no consumo. E aquilo que eu consumo dá razão para a minha vida. Dá sentido na minha vida. Comunicação e relacionamento. Participar de fofoca, difamação, fazer piadas maldosas, usar a internet para fazer bullying ou agressões verbais, espalhar informações falsas, as tais fake news, desconsiderar a privacidade dos outros, como invadir redes, desconsiderar ou ignorar as opiniões e sentimentos dos outros. Sobre o trabalho, oferecer um trabalho sem registro formal. Isso é contra a lei. É uma desobediência às nossas autoridades. Evitar a responsabilidade no trabalho, seja de quem contrata ou de quem é contratado. Desrespeitar horários e prazos, faltar ao trabalho sem justificativa. Manipular resultados para benefício pessoal. Sobre segurança e comportamento no trânsito. Usar o telefone ao dirigir. Consumir bebidas alcoólicas ou alimentos, que a gente sempre fala do beberrão. Mas se você não tem controle para comer, isso é uma glutonaria. Consumir bebidas alcoólicas ou alimentos em excesso, sem contar as tais junk foods, que são as comidas extremamente processadas que fazem mal para você. Dirigir em alta velocidade ou de forma perigosa, não usar cinto de segurança ou equipamento de proteção, não respeitar regras de trânsito. Eu mencionei algumas. O título dessa mensagem é As Boas Obras da Salvação. O que a salvação em Cristo promoveu de transformação na sua vida para você ser de fato uma pessoa nova? Alguém vai falar, Fernando? Eu falei um monte delas. E eu vou falar para você que eu também. Isso não significa que eu deva me conformar, mas estabelecer planos para que, mudando a minha vida, eu dê testemunho e não difame as Escrituras, não difame a palavra de Deus. No finalzinho, verso 8 do capítulo 3, mais uma vez, fiel é essa palavra, gente. Eu quero que você, no caso, falando a título, fale ousadamente. Ousadamente é sem medo de que alguém te reprove.
a respeito dessas coisas, para que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Ele não está falando da esmola. Ele não está falando para você ser bom. Que o nosso estilo de vida não difame as Escrituras. Pelo contrário, que a gente demonstre o caráter do Cristo que dizemos crer por essas pequenas coisas. Baixa a sua cabeça, por favor. Senhor amado, somos falhos, fracos e falhamos em inúmeros desses pontos. Quiçá até em muitos outros. Às vezes a gente não toma consciência do que a gente faz. E a gente permanece fazendo aquilo que não deveríamos, mesmo sem saber que não deveríamos. Mas às vezes o Senhor nos abre os olhos para que a gente saiba e reconheça que existe muito mais, algo mais a ser feito em relação à nossa salvação. O Senhor tem nos purificado, Senhor, desde já, para habitar contigo. É o que a gente chama de processo de salvação, Pai. É o que a gente deu, é o nome que a gente deu para isso. E muitas vezes esse processo é um processo doloroso, porque é um processo de deixar de amar a gente mesmo. É um processo de deixar de fazer com que as coisas nos dominem. E que essas nossas atitudes que expressam tão somente o nosso egoísmo, a nossa incapacidade de perceber o outro, de valorizar o outro, ou de valorizar o que o Senhor nos dá, o lugar onde o Senhor nos coloca. Enfim, esse egoísmo, essa nossa natureza que ainda insiste em querer nos controlar, que isso não tenha domínio sobre a nossa vida, mas que a gente abandone a descrença e essas paixões que nos escravizam. Dá discernimento para nós, que vida nova seja uma expressão do teu caráter lá na rua, entre nós, na nossa família, no nosso trabalho. E assim a gente dignifique o teu nome e as tuas Escrituras, Senhor, na tua Escritura. Por favor, eu te peço isso. Abençoa a mim, aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Querido, existem coisas que a gente vai lutar pro resto da vida. A questão não é saber que a gente vai lutar, mas é continuar lutando. Sabendo que a gente precisa mudar sim comportamentos. Que a gente precisa mudar sim estilo de vida. Sabendo que aquilo que a gente faz expressa o caráter do Cristo que a gente está falando, que a gente crê. E Cristo é muito melhor do que o que a gente tem feito. Isso não é uma acusação, isso é uma constatação a partir de mim. Se você tem dificuldade no meu caso, deixar de dirigir falando no telefone, coloca uma meta para você. Peça ajuda para alguém. Desliga o telefone. Crie estratégias, sabendo que essas estratégias honram a Deus. E assim, honrando a Deus, você vai estar preparado para ser entregue como sacrifício a Ele. Como um exemplo que eu dei. Eu gasto mais do que ganho. Como resolvo isso? Peça ajuda. Converse com a sua família. Se submeta a Deus. Muito do que a gente faz, para além daquilo que a gente ganha, é como se a gente estivesse dizendo: Senhor, você está errando, a quantidade que eu tenho que ganhar não é 10, é 20. Por isso que eu faço mais dívida. E aí eu não me contento, não me satisfaço com aquilo que Deus está me dando e me ensinando. Peça ajuda. Peça ajuda. É nesse processo que a gente se santifica, para a gente ser consagrado a Deus. Deus abençoe.